Olá pessoal, boa noite! Hoje vamos acompanhar as cerimônias em memória às vítimas do Holocausto, dicas do Mosaicult, a Filarmônica de Israel e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto para os comentários da semana com Rony Gottschalk. Rony, é com você. Como esse é o nosso primeiro programa produzido em 2023, vamos começar com uma notícia bem positiva, que vem da Suécia. Para quem não sabe, a Suécia é um dos países que proporcionalmente recebeu mais refugiados muçulmanos nos últimos anos. Como consequência, a violência contra a comunidade judaica local também aumentou, mais do que a proporção do aumento de refugiados. É violência contra pessoas que usam kippá ou qualquer símbolo judaico, são manifestações queimando bandeiras de Israel, tudo sob o manto da liberdade de expressão. Para quem não lembra, a Suécia foi um desses países que conseguiu se declarar neutro na Segunda Guerra Mundial, junto com a Espanha do generalíssimo Franco, Andorra, Liechtenstein, Vaticano e assim por diante. Uma vergonha. Muito bem, há alguns dias um egípcio de 32 anos, que se apresenta como escritor, foi à polícia de Estocolmo, capital da Suécia, e pediu autorização para fazer uma manifestação em frente à Embaixada de Israel. Seu plano era o de queimar um rolo de Torá. A polícia, muito preocupada com a tal liberdade de expressão e não no escândalo que isso seria, estava para autorizar a tal manifestação, parecida com uma que tinha acontecido há uma semana em frente à Embaixada da Turquia, em que um extremista de direita chamado Rasmus Paludan tinha queimado um livro do Alcorão. A queima do rolo da Torá não saiu porque a polícia foi pressionada por uma organização que promove o diálogo entre muçulmanos e judeus na Suécia, chamada Amaná. O tal egípcio de 32 anos, cujo nome a polícia sueca insiste em não revelar, disse que os líderes da comunidade islâmica insistiram que uma ação dessas não representava nem a sua comunidade, nem a sua fé. Contrariado, ele respondeu que pouco se importava, porque queimar um rolo de Torá representava a ele, que queria protestar contra o extremista de direita Rasmus Paludan. Muçulmanos e judeus trabalhando juntos é sempre uma ótima, não é? E outra excelente notícia. Pela primeira vez em Israel, foi realizado um procedimento novíssimo no tratamento do câncer avançado de pâncreas. O tratamento aprovado nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia envolve a aplicação de uma grande quantidade de uma substância radioativa chamada Oncosil diretamente no tumor, sem afetar ou lesar outros órgãos. A notícia foi divulgada pelo Wolfson Medical Center, localizado em Holon, em Israel. No último dia 14, nos deixou Marjorie Arbeitman, empresária querida por toda a comunidade. O Mosaico manda um abraço ao Reinaldo, que perdeu uma companheira muito especial, aos amigos Marcos e Beth Arbeitman, que perderam uma filha maravilhosa, e presta uma pequena homenagem. À frente da Lemontec, Marjorie Arbeitman realizou o sonho de modernizar o negócio de turismo. Ela alcançou o sucesso ao unir liderança, conhecimento, tecnologia e amor. Nas palavras do pai, Marcus Arbeitman, amor é a palavra que a define. Abre aspas. O amor que transmitia não só para nós, mas para as pessoas que trabalhavam com ela. A Marjorie era incomparavelmente boa, porque nunca disse uma palavra contra alguém. Só trabalhou, estudou muito, se formou e conduziu uma empresa que é um sucesso.
Vamos praticar o bem. É a forma de honrar a memória dela. Fecha aspas. Além das atividades profissionais, dedicou-se à Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior, entidade que atende crianças e jovens da comunidade do Jardim Arpoador. Marjorie deixou os pais Beth e Marcos Arbeitman, o irmão Sidney, o marido Reinaldo e os quadrigêmeos Nicole, Stephanie, Audrey e Thomas. Em 2023, Israel vai fazer 75 anos. O nosso Mosaico Online traz 75 imagens desse país incrível. Chegou a hora de testar seus conhecimentos com o quiz de hoje. Solta a vinheta! Em qual cidade está localizado o primeiro Museu do Holocausto do Brasil, inaugurado em 2011? A. Rio de Janeiro. B. São Paulo. C. Curitiba. D. Fortaleza. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam o super livro Senhor Mosaico. Vamos para o intervalo e a gente volta no instante. Amigos do Mosaico, essa é uma entrevista realmente diferente. Boa noite, Rony. É raro eu poder te entrevistar. Eu que agradeço a oportunidade. É verdade que você está fazendo sonhos com a famosa receita da sua mãe? Absolutamente verdade. E são feitos na hora? Sim, eles chegam fresquinhos e você pode escolher creme de baunilha, geleia de damasco, que também era uma receita da sua mãe. Isso mesmo. E depois ainda tem doce de leite e Nutella. Uma delícia. Por isso que o nome é O Sonho dos Seus Sonhos? Ó, você é mais esperto do que eu pensava, hein? O Sonho dos Seus Sonhos. Peça pelo WhatsApp 93056-7890 ou pelo Rappi ou iFood. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. E eventos importantes aconteceram na última semana em homenagem à data. Vejam agora a cerimônia realizada pelo Memorial do Holocausto em conjunto com os consulados de Israel e dos Estados Unidos em São Paulo.
Estamos no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto para acompanhar a cerimônia em homenagem ao Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. O evento conta com a participação do Memorial, o Consulado-Geral de Israel em São Paulo e o Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Vamos conferir. O objetivo do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto é duplo: servir como uma data anual de homenagem às vítimas do regime nazista e promover a educação sobre o Holocausto em todo o mundo, prevenindo assim futuros genocídios. Lembrando e recordando, jamais esquecendo. Não só lembrar o dia, mas também falar sobre as ações que vamos tomar para isso que nunca aconteça de novo. Então, lembrar sozinho não é suficiente, temos que tomar essa ação. E vemos coisas preocupantes no mundo, no meu país, no Brasil e outros lugares, que mostram que realmente é super importante essa parte de educar os jovens e lembrar o que aconteceu para nunca acontecer de novo. No dia 1º de novembro de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que designou o dia 27 de janeiro como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A data marca a liberação de Auschwitz e tem por objetivo homenagear a memória dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e de milhões de outras vítimas do nazismo. Mas, por incrível que pareça, ainda no século XXI, tem gente que nega isso, por exemplo, o pessoal do Irã, e para não acontecer o que aconteceu em janeiro deste ano. Constituição que tem que ser respeitada. Hitler chegou ao poder eleito, só que depois se desviou e deu golpe. Então, tem que cuidar sempre da democracia, porque a democracia é igual a uma flor. A flor tem que ser regada todo dia, senão ela murcha. Sempre tem que fazer ações positivas, chamar toda a população, independente de sexo, gênero, pensamento, cor e assim adiante, porque todos fazemos parte da raça humana. Olha, a verdade é que o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto é um dia com muita importância, porque nós do Memorial fazemos esse trabalho o ano todo. E quando chega esse dia, as pessoas se conscientizam e querem participar, querem conhecer, querem estudar, se aprofundar um pouco mais no tema do Holocausto. Para a gente é uma alegria tremenda poder receber tantas pessoas, verem o interesse de conhecer mais sobre o Holocausto, escutar o depoimento de um sobrevivente, se aprofundar um pouco mais. Essa é a forma de a gente manter a memória viva. Eu vejo este evento como um sinal muito importante que nós podemos amplificar e apresentar a memória do Holocausto como símbolo de todos nós, ou de futuras gerações, que podemos estudar dessas atrocidades que aconteceu no Holocausto. No último domingo, a FISESP e a CIP realizaram um ato solene em memória às vítimas do Holocausto na sinagoga da CIP. O evento contou com a presença dos poucos sobreviventes, acendimento de 6 velas lembrando os 6 milhões de judeus mortos, uma exposição do Museu Judaico e vídeos do projeto Obrigado Paulistanos, de Márcio Pitliuk e Luiz Rampazzo. Anualmente, a Congregação Israelita Paulista e a Federação Israelita do Estado de São Paulo realizam o ato em homenagem às vítimas do Holocausto. E nós do Mosaico estamos aqui para acompanhar essa homenagem às vítimas do Holocausto, juntamente com as entidades judaicas e autoridades civis e religiosas. Vamos conferir. A gente gostaria de participar de um processo que levasse a legislação brasileira a ter o estudo do Holocausto como matéria obrigatória nas escolas públicas. Só com o estudo, com aprofundamento, com esse tipo de ação, é possível fazer o mínimo para que a comunidade, em geral, a humanidade inteira, na verdade, entenda como, por que aquilo tudo aconteceu e como fazer para que isso não aconteça nunca mais.
nós nos observarmos a nós mesmos, vamos ver que todos temos algum grau de intolerância àquela atitude eu não gosto. Então eu prefiro não estar com tal ou qual pessoa, prefiro que tal ou tal grupo não venha aqui ou lá. Esse tipo de coisas aos poucos vão criando o território e o terreno para que aconteçam essas barbáries perpetradas pelos seres humanos. Eu sou um religioso e acredito que o que não devemos fazer é nos perguntarmos por Deus. Deus acaba sendo quase sempre a desculpa. Se Deus permitiu, como é que Deus fez? Nós devemos aceitar que nunca sabemos quase nada sobre Deus, mas sabemos e devemos assumir todas as responsabilidades pelo que os humanos sabemos, pelo que os humanos fazemos e pelo que os humanos omitimos. E é isso que estamos tentando fazer aqui todos juntos com a ajuda dos políticos e dos religiosos que vieram a lembrar junto conosco. Tem um projeto na Câmara dos Deputados Federais, do então deputado Roberto Lucena, que inclusive propõe que aqui no Brasil seja considerado inclusive como crime a negação do Holocausto. Eu acho que era importante a gente poder trabalhar, como muitos países já aprovaram, e que a gente possa, acho que está aqui, fazer uma reflexão e não aceitar em hipótese alguma qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de ato desumano como aconteceu. O generoso povo brasileiro tem a oportunidade de formar famílias, 4 filhos, 10 netos, viveram dignamente como ser humano e não tem palavras que exprime meu agradecimento ao paulistano que me recebeu de braços abertos. O primeiro ponto é deixar isso vivo, essa lembrança viva, ainda que num momento difícil, para que a gente possa mobilizar toda a sociedade, não só através de leis, mas através do exemplo e da ação. Nós devemos ser absolutamente contra o preconceito de raça, de religião, e o povo judeu é um exemplo disso. Esse exemplo tem que se disseminar e a gente tem que estar sempre atento para que isso não volte a acontecer. E a gente tem visto uma escalada muito grande de antissemitismo, banalização do Holocausto nas escolas. Isso preocupa muito porque a gente está vendo que isso daí começa no jovem. Então, talvez a maior mensagem que a gente tenha que ter é atacar esse ponto, educar as pessoas, educar os jovens, para mostrar para eles o que é o antissemitismo, o que é o discurso de ódio e todas as consequências que isso trouxe para o mundo. Vamos para o intervalo e a gente volta no instante. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. O Mosaicult está chegando com dicas para os cinéfilos de plantão. Pode rodar! Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. Em memória às vítimas do Holocausto, hoje vamos revisitar o trágico momento da Shoah, recomendando 2 curtas-metragens. 3, 2, 1, ação! Começamos com um dos documentários mais conhecidos sobre o Holocausto,
Noite e Neblina, dirigido por Alain Resnais em 1956, quando as lembranças da guerra ainda eram fortes. Alain Resnais documenta os locais abandonados de Auschwitz, enquanto reflete sobre a ascensão da ideologia nazista e as vidas angustiantes dos prisioneiros do campo, usando imagens assustadoras da guerra e do assassinato em massa dos judeus. Noite e Neblina foi realizado sob encomenda do Comitê de História da Segunda Guerra Mundial. A narração foi escrita pelo poeta Jean Cairol, sobrevivente do campo de extermínio de Mauthausen. Esse curta ganhou o prêmio Jean Vigo em 1956 e foi considerado por François Truffaut o maior filme de todos os tempos. Vamos falar agora da Senhora do Número 6, de 2013. Every day. It's beautiful. Aos 109 anos, Alice Herz Sommer era a pianista mais antiga do mundo e a mais idosa sobrevivente do Holocausto. Seu amor pela música e admirável otimismo a guiaram durante o período sombrio da Segunda Guerra Mundial. My world is music. Dirigido por Malcolm Clark, A Senhora do Número 6 levou o Oscar de melhor documentário em curta-metragem em 2014. Infelizmente, poucos dias antes da cerimônia, Alice Herz Sommer faleceu aos 110 anos na Inglaterra. Music is in the first place of art. It brings us on an island with peace, beauty and love. Music is a dream. Music is a dream. Noite e Neblina pode ser visto com melhor qualidade no streaming Mubi, mas tanto Noite e Neblina quanto A Senhora do Número 6 também estão disponíveis gratuitamente no YouTube. E todas essas informações vocês também encontram em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das indicações de hoje. Lembrar e recordar, jamais esquecer. E eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! O Pinata Música de hoje traz a Filarmônica de Israel e uma convidada muito famosa.
E chegou a hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção C. O Museu do Holocausto de Curitiba foi inaugurado em 20 de novembro de 2011, sendo o primeiro museu do Brasil voltado à memória da Shoah. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Os 2 maiores museus do mundo, o Museu do Holocausto de Jerusalém, o Yad Vashem, e o Museu de Washington, cederam o material e também um pouco do know-how pedagógico que serviu como base aqui para o museu. Lembrete, terça às 8 da noite tem mosaico no Facebook da Hebraica e da Fisesp. E na próxima sexta, acenda as velas às 18h34. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom Mosaico!